Vamos conversar um pouquinho sobre o cenário nacional com o Altamiro Borges. O Altamiro, que é jornalista, é presidente do Centro de Estudos da Mídia Alternativa Barão de Itararé e está sempre às quartas aqui com a gente. Tudo bom, Miro? Como você está? Tô bem, Thalita. Você, tranquilinha? Tranquilinho por aqui, Miro. Quero te ouvir sobre essa questão do José Múcio. Chegamos na pasta da defesa. Como que você vê essa discussão? Porque é isso, a gente está falando sobre esse pacote de corte de gastos desde a semana passada, né? Havia expectativa sobre esse anúncio, ele não aconteceu antes, e isso nos indica, inclusive, que há aí cabo de força, né? Enfim, há muita discussão acontecendo para se chegar a um acordo em relação aos cortes. E a gente sabe que o governo Lula tem sido reticente em relação a problemas que vêm acontecendo no Ministério da Defesa, né? Desde o 8 de janeiro, enfim, muita coisa, muita água já rolou. E José Múcio muito criticado, inclusive aqui por nós, né? Mas ele continua no cargo. Quero te ouvir, seria muito interessante mexer, mas não sei se vai acontecer. Como que você está vendo? Então, Thalita, esse debate do ajuste fiscal é um debate decisivo para o futuro do país e para o futuro do governo Lula. Para o futuro do governo Lula. É um debate fundamental. É a expressão da luta de classe. Quem paga a conta? Quem paga a conta? Até hoje, quem pagou a conta foram os trabalhadores. Foram os trabalhadores. Até hoje, os pobres não estavam incluídos no orçamento, né? Pagavam a conta também. Então, esse é um debate fundamental para definir qual o rumo do país, qual o rumo do governo. A pressão sobre o governo Lula é impressionante. A pressão de quem perdeu as eleições é impressionante. Então, se você pega editoriais, manchetes, destaques nos telejornais, a mídia, que é uma mídia muito vinculada ao capital financeiro, é uma mídia rentista, né? A mídia está chantagem pura, pressão pura, desqualificando, inclusive, quando o Marinho ameaçou sair do governo caso mexessem com o seguro-desemprego, com abono salarial. Não, o Marinho foi desqualificado na Globo News. Quando o Lupe ameaçou deixar a Previdência, o Ministério da Previdência Social, caso mexa, né, com a indexação da Previdência, foi desmoralizado, virou motivo de galhofa num programa da Globo News. Então, é a mídia fazendo pressão. Ela está batendo bumbo, batendo bumbo, batendo bumbo. E a cloaca burguesa brasileira, porque a mídia representa os interesses dessa cloaca burguesa brasileira, dessa elite empresarial brasileira, desses bilionários. Né? Ela expressa essa posição, essa elite empresarial faz pressão, faz muita pressão. Né? Então, o governo Lula está emparedado com a pressão do mercado financeiro, dos abutres financeiros, né, do Deus mercado, com a sua mídia, com a mídia rentista. O Lula está tentando pilotar esse negócio, o Lula está tentando torear essa pressão, Agora, é muito difícil, essa pressão se dá, inclusive, dentro do governo. Há várias pessoas no interior do governo que representam os interesses também do capital rentista, não querem mexer com o capital rentista, no mínimo, não querem mexer, não querem incomodar. Então, esse é o jogo de pressão que está lá dentro. O Lula agora resolveu falar o seguinte: então vocês querem mesmo ajuste fiscal? Então vamos ser sérios, se é ajuste fiscal, vamos mexer. O parlamento fala muito em ajuste fiscal, então vamos mexer nas emendas parlamentares. Não é ajuste fiscal? São 50 bilhões. 50 bilhões em emendas parlamentares. Vamos mexer nisso. Vamos mexer nos militares. Você tem um déficit na previdência dos militares de 45 bilhões. 45 bilhões. É o déficit. Vamos mexer aí. Déficit a partir, inclusive, de muitos privilégios, muitas coisas absurdas para viúva, para filho de militar, para militar que foi condenado, que continua recebendo. Então, tem vários absurdos, vários privilégios, né? Inexplicáveis, que dão nojo de você conhecer. Esse negócio das viúvas, das filhas, dos filhos, dá nojo de conhecer. Aí o Lula falou: então vamos mexer com emendas parlamentares, vamos mexer com os militares. Então o Lula talvez pudesse falar em outros dois casos importantes. Vamos mexer com os banqueiros.
os rentistas. São quase 900 bilhões ano de pagamento de juros de título da dívida pública, que alimentam uma minoria de especuladores financeiros, de abutres financeiros. O Lula poderia ter falado disso também. Mexeria com os banqueiros, com os rentistas. Né? E o Lula poderia também voltar... Não, isso ele falou, desculpa. Isso ele falou. Que é a questão dos privilégios fiscais, das isenções, né? Das desonerações. Né? É interessante, a mídia bate bumbo para ter ajuste fiscal. Agora, quando fala em acabar com a desoneração, que a mídia goza dela, ela não fala, ela critica. É interessante. Então, o que o Lula fez foi o seguinte, ó, já que vocês estão querendo ajuste fiscal, então que seja para todos. Que seja para todos. Quando ele falou isso e citou emendas parlamentares, citou judiciário, citou militares, o primeiro a se levantar foi o ministro dos militares no governo Lula, que é o Múcio. O Múcio não é o ministro do governo Lula entre os militares, ele é o contrário. Ele é o ministro dos militares do governo Lula. Então foi o Múcio que chiou. Eu estava vendo ontem um comentário, eu não vou nem citar o colunista na Globo News, que estava engraçadíssimo, que esse comentarista falava assim na Globo News. Não, quando começa a incluir vários setores, militares, tal, não vai mexer. Isso vai acabar criando muitos atritos e não vai mexer. Então tem que manter o foco inicial. O que era o foco inicial? Mexe só com o trabalhador, só com o povão. Mais explícito que isso não dá, né? Puxa vida. Puxa vida. Você sabe que, assim, eu acho que Lula tem essas cartas na manga, né? E representariam... seria muito interessante para a sua base que ele fizesse isso, sim, né? Se ele cortasse, de fato, esses vários privilégios que militares têm, que filhas, esposas, viúvas, enfim. E mexesse também, eu já vi que há uma discussão interna em relação à taxação dos super ricos. Então, colocar aí um imposto de taxação de super ricos também. Porque é isso, você mexe com as várias partes dessa pirâmide. Você consegue mexer nela como um todo, e não só esses realmente trabalhadores, essas pessoas mais necessitadas. Então, eu acho que, assim, o impacto vai acontecer? Vai, de fato. Vai ser um impacto negativo para o governo, a gente não tem dúvidas disso. Mas colocando, eu acho que, de alguma forma, ou como você comenta, né, os próprios parlamentares mexendo em emendas, a questão do... Enfim, eu acho que há maneiras de tornar esse impacto um tanto menor para o governo. E seria o ideal, né? Então, assim, nesse momento, mexer com essas castas, enfim, seria o ideal. E é o que a gente gostaria de ver, já que precisa mexer, porque isso já está colocado, né? Vai se mexer, esse pacote só falta ser anunciado mesmo. Então, acho que há cartas na manga para Lula e me parece que esse pacote está demorando tanto para ser anunciado justamente por conta disso, porque ele está brigando até o último momento, não, Miro? Não, é isso. Quando você mexe na questão do orçamento, mexe com questão de ajuste, às vezes fica parecendo que é uma coisa técnica, do economês. Não é. Isso tem a ver com a vida, o cotidiano, né? As perspectivas das famílias brasileiras. Né? Isso é luta de classes em estado bruto. Para quem paga a conta? Para onde vão os benefícios? O Lula ganhou a eleição dizendo: nós vamos incluir os pobres no orçamento e os ricos no imposto. Ele ganhou a eleição assim, dizendo isso. Por isso que o Lula está comprando essa briga. Por isso que a pressão é violentíssima, quer que anuncie para amanhã, né? E ele está lá toreando. Você viu? O Itaú soltou ontem, não tem que ter um corte de 60 bilhões. Olha quem fala Itaú. Ué, vocês têm tanto lucro, amiguinho, por que vocês não diminuem um pouco o lucro? Não ajuda? Né? Por que vocês não reduzem juros? Não ajuda? Né? Então, a pressão é muito violenta. O jogo é muito pesado e reverberando na mídia, nessa mídia rentista. Né? O jogo é muito duro. O Lula vai tentando torear. Né? Vamos ver se ele consegue. Se ele não conseguir, Thalita, a impressão que eu tenho vai ser um belo tiro no pé. Porque é isso, se o ajuste fiscal ficar só por conta dos trabalhadores e da população mais sofrida no Brasil, se o ajuste fiscal ficar no seguinte, não, vamos ver os privilégios que existem
Bolsa Família, vamos ver os privilégios que existem no benefício de prestação continuada, vamos ver a questão do seguro-desemprego, do abono salarial. Se ficar só na conta dos trabalhadores, da população mais sofrida do Brasil, vai ficar uma dúvida, não era para incluir o orçamento, o pobre no orçamento? Não era para incluir o rico no imposto? Que é isso, a desproporção é muito violenta. Quando se fala em dívida pública, um grande absurdo quando todo esse debate nessa mídia rentista sobre dívida pública é que o que mais furta recursos no Brasil, o que mais abocanha recursos no Brasil, ninguém fala, né? Que é exatamente o pagamento de juros, né, para títulos da dívida, a bonança dos abutres financeiros, é o rentismo. Ninguém fala nisso. Isso consome mais de 50% do orçamento nacional. Então, quando fala dos gastos públicos, os gastos sociais, né? Você vê esse Mourão, esse general Mourão falando assim, não, em vez de ficar aumentando, né, o salário mínimo acima da inflação, em vez de ficar dando benefícios sociais, estão agora querendo mexer com os militares. Ô, amiguinho, o que é isso? Né? E ele não toca na questão de quanto o capital rentista, né, quanto a especulação financeira consome dos recursos da União. Ou seja, sobra para os trabalhadores. Se o governo Lula trilhar esse caminho, a impressão que dá é exatamente isso, é por isso que estão com tanta bronca dele, é que ele está resistindo, está tentando ver lá como consegue torear esse negócio, né? Vai ser um desgaste muito grande do governo. Um desgaste muito grande se a conta ficar só na mão dos trabalhadores dos setores mais sofridos da sociedade brasileira.